Então, na aula de hoje, pessoal, vamos falar sobre as leguminosas tropicais. Vamos falar aí, primeiramente, da espécie Medicago sativa, famosíssima alfafa, né? Teria que começar a falar de leguminosa por ela, é considerada a rainha das forrageiras, né? Reúne, assim, um conjunto de produtividade e valor nutritivo, né? Especial aí, com uma planta considerada bem completa, né? Em termos nutricionais para várias espécies animais, né? Então é considerada a rainha das forrageiras, primeira planta forrageira a ser domesticada pelo homem aí na história também, né? Cultivada em vários locais do mundo. A alfafa, essa planta belíssima também, né? Que tem essa inflorescência aí, essa coloração púrpura arroxeada, né? Que faz a gente identificar ela com facilidade. Vamos lá, então, qual que é a origem da alfafa? Ela tem origem aqui no Oriente Médio, né? Da onde se disseminou para todo o mundo. E hoje os locais que mais plantam alfafa no mundo aí são, veja lá, os Estados Unidos, Canadá, né? Na Europa e mais ao sul da Austrália, da África e da América do Sul. Então, principalmente Uruguai, aqui na América do Sul, e o Brasil também na região sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina são os locais onde tem a maior produção de alfafa, né? Então, se estima aí que no Brasil existam 26 mil hectares cultivados com alfafa. Quais as características morfológicas dessa planta, né? Bom, a alfafa é uma leguminosa, né? Ela pode ser considerada, acho que, subtropical ou até temperada. Na verdade, a alfafa ela tem uma amplitude grande, né, de adaptação climática, tá? E ela é uma planta, então, de crescimento herbáceo, né, ereto, possui as folhas com 3 folíolos, né? Então, trifoliolada. Aqui está uma folhinha, né, da alfafa. Como eu já comentei, tem essa coloração, né, arroxeada. O que é interessante também é o formato da sua vagem, que é do tipo espiralada, né? E o seu caule, né, formando esse crescimento ereto, né, herbáceo, ele é bastante ramificado a partir da base, e o segredo da persistência, né, da sobrevivência do estande, né, dessas plantas de alfafa está nessa região que a planta forma, que é chamada de região da coroa, onde ela armazena tanto nutrientes para a rebrota, quanto pontos de crescimento, né? Então, para a alfafa aí, é uma importante região morfológica, digamos assim, né? Até para sua seleção e melhoramento, né? Porque é daqui que a planta consegue se manter perene no sistema, né? Na verdade, nós vamos ver que nos sistemas comerciais aí se trata de uma planta semi-perene, né? E ainda falando das características morfológicas aqui, é uma planta bastante resistente à seca, porque desenvolve um sistema radicular pivotante, no caso, uma leguminosa, bastante profundo, né? Que dá essa resistência a um período seco mais prolongado. Em termos das suas sementes, né, ela possui aí uma variedade de cores, né, e alguma variação no formato das sementes. Aqui está só uma imagens das plântulas logo depois da germinação, né, no seu estabelecimento. Veja o sistema radicular primário aí pivotante, né? Aqui parece já a formação de alguns nódulos, né, com a sua associação simbiótica com as bactérias fixadoras de nitrogênio, mas mais uma imagem aqui mostrando então esse desenvolvimento inicial da plântula, né? Aqui mostrando só a variabilidade que existe entre cultivares em relação ao formato da folha, né, e dos seus folíolos, né, folíolos mais ovalados, obovados e mais lanceolados, né?
E aqui interessante o desenvolvimento da coroa da planta, né, com a idade do alfafal, né, quer dizer, ela vai formando essa base, essa coroa, né, e é daqui que vem as rebrotas, né, aí que estão as gemas para que ocorra a rebrota, a ramificação do alfafal. Então, veja que sob pastejo ou cortes, né, a gente tem que sempre estar atento a essa região, para que essa região não sofra, né, muitos danos, né, pelo pisoteio ou mesmo pelo corte, por uma altura de corte muito baixa, né, e danificou a coroa da alfafa, você prejudica tanto a perenidade quanto a produtividade dela, né? Bom, uma planta pode produzir aí de 15 a 20 ramos, né? E né, nesses ramos aí a ramificação que a gente tem interesse para produzir, né, folhas. O sistema radicular, veja, bem vigoroso, bem profundo, então ela vai exigir solos mistos, né? Não vai se dar bem com solos muito pesados, que a gente chama, né? Solos com muito teor de argila. A alfafa vai preferir solos mistos e profundos, né? Onde não haja encharcamento do solo, para ela conseguir desenvolver esse sistema radicular pivotante e profundo. Bom, então, características agronômicas, como eu já adiantei, né, são plantas semiperenes nos sistemas produtivos, né, elas produzem bem aí até uns 8 anos, né, do alfafal, seria um período já interessante, né? Depois tem que se reformar o alfafal. É uma planta de fotossíntese C3 e altamente exigente em fertilidade do solo, né? Tem uma alta exigência em cálcio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, os micronutrientes, né, são bem importantes para que ocorra a fixação biológica de nitrogênio. Então, o solo ideal para um alfafal, né, é uma das coisas mais importantes que tem aí de serem encontradas na propriedade, né, é o local de se estabelecer o alfafal, né? Então, é aconselhável áreas planas, né, pouco suscetíveis à erosão, de estrutura de solo média, né, ou mista, profundo, bem drenado, sem compactação. pH na faixa da neutralidade, né, então calagem, gessagem, né, para também retirar alumínio tóxico, que ela não tolera, né, a alfafa, quer dizer, saturação de bases como para plantar soja, né? Solo de alta fertilidade. Em relação a pragas e doenças, aí podemos dizer que, em geral, as leguminosas, comparando com as gramíneas tropicais que a gente viu, são mais susceptíveis, né? Principalmente a doenças, comparando aí com as gramíneas tropicais. E na alfafa não é diferente, né? Existem vários insetos, ácaros, pulgões, lagartas, besouros, além de vírus, bactérias, fungos que atacam o alfafal, né? O controle biológico ele é mais indicado, né? O químico é desaconselhável porque elimina os inimigos naturais que existem ali no alfafal, né? Então, assim, o principal controle de pragas e doenças seria o uso de cultivares resistentes, que no Brasil o predomínio, né, é a cultivar crioula, que vem de uma seleção aí centenária, né, feito mais no sul do país. A produção de forragem de um alfafal bem formado, né, é alta, pode chegar a até 30 toneladas de matéria seca por hectare ano. Veja, então, produz assim, como um pânico máximo, né, como uma braquiária brisanta, é bastante produtivo. E o mais interessante, é pouco estacional, ou seja, não tem uma concentração dessa produção, né, só num período curto do ano. Veja, produz aí 60% na melhor época, né, para o crescimento da planta e 40% no outono e inverno, principalmente se estiver no sul do país ou mesmo em áreas mais quentes e mais secas, se for irrigado, também vai ter essa baixa estacionalidade de produção, que é muito interessante, né? Alta produtividade com pouca estacionalidade, é bem interessante. Nós
temos essas altas produções aqui no Brasil também porque utilizamos cultivares que não são dormentes, né? Para locais aí do mundo que tem seca prolongada ou neve, né? Eles utilizam cultivares que são dormentes para passar essa fase desfavorável e depois brotar, né, na primavera. Então, aqui só trazendo o exemplo, né, aqui em Bandeirantes, no Paraná, né, um cultivar aí da Criolo, né, produziu 21 toneladas, 22, desculpa, o Iapar, esse cultivar P30, produziu 22,9 toneladas, né, um outro cultivar aqui, WL, 22 toneladas, e a Crioula, 21 toneladas. Então, só para colocar em números aí essa produtividade de forragem. Em relação à produção animal, a Embrapa Pecuária Sudeste, que fica em São Carlos, São Paulo, que tem experimentos bem interessantes com produção de leite de vacas holandesas, né, pastejando alfafa. E esses são alguns dados que eles apresentam para a gente aí, né? Uma lotação de 3,1 UA por hectare ano, com uma produção de 20 litros de leite, ou 20 quilos de leite por vaca por dia. Tá? Então, você pode fazer até aí uma continha aí, né? 20 litros de leite por vaca por dia nessa taxa de lotação, né, de 3,1 UAs, né, com vacas de 500 quilos, você consegue fazer aí essa continha para treinar aí como que se calcula a produtividade anual por hectare de leite, né? E quanto que seria aí um faturamento? Coloquei aqui, esse litro de leite aqui está bem barato ainda, hein? Está desatualizado aqui, mas qual seria o faturamento de um hectare desse daí, né, de alfafal? Né? Valor nutritivo. Altíssimo valor nutritivo, é a rainha das forrageiras, então, na planta inteira aí, pode chegar de 26% a 28% de proteína. Se eu pegar só a folhinha, 33%, 35% de proteína, né? O teor de proteína bruta é interessante, que no outono e inverno é ainda maior do que na primavera, né? E a digestibilidade alta também de 75%. Quer dizer, todo esse excesso até de nutriente, né, pode causar problemas, por exemplo, o timpanismo, né, que é uma dilatação do rumen causada por uma excessiva retenção de gases. Então, isso é um problema aí da alfafa, que exige ali uma adaptação, ou até você fazer alguma mistura com um capim, né, uma gramínea, para que a dieta do animal fique um pouco mais fibrosa, com um pouco menos de nitrogênio e não cause problemas de timpanismo, né? Então, esse problema, o timpanismo, essa elevada produção de gases no rumen, né, e a retenção desses gases no rumen, ela se deve a alguns fatores aí, um deles é a alta concentração de proteína degradável no rumen que a alfafa tem, né? Uma proteína que cai no rumen tem alta degradação ruminal, né? Isso aliado também à alta digestibilidade, né, que fornece energia para o rumen, acontece a fermentação, né? Uma fermentação intensa, e isso causa essa alta produção de gases no rumen, causando timpanismo aí. As formas de utilização da alfafa são muitas, né? É uma planta multiuso, então, desde o pastejo até o verde picado, servido no coxo, ou mesmo cortado e servido a pasto, né? Mas cortado, feno, que é muito famoso, o feno de alfafa, o pré-secado, né? Que seria a silagem pré-secada, ou mesmo a silagem, né, tradicional aí, feno peletizado, né? Para atender também animais de companhia, e na alimentação humana e até na medicina humana, aí é utilizada a alfafa aqui, né? Vocês veem algumas aqui, suplementos vitamínicos, né? À base de alfafa. E a alfafa é interessante que ela é muito comercializada também. Então, vocês veem aqui a alfafa num container, né? Sendo até exportada aqui.
e a comercialização de feno de alfafa, que é muito importante em países como Estados Unidos. Bom, utilização, então, aqui para fenação, né? Uma área de feno aqui no Goiás, né? Então, local seco, irrigado, aí a alfafa se desenvolve muito bem nesses ambientes secos, né? E quando há irrigação, ela produz muito. Em relação ao manejo da colheita da alfafa, ele é interessante que ele é todo voltado para uma questão cíclica de armazenamento de energia e de proteína nas raízes e na coroa da planta da alfafa, né? Então, assim, logo depois de um corte, a planta vai utilizar essa reserva de nutrientes aí na base da planta, na coroa da planta e nas raízes, né? Para que a rebrota ocorra. É o que está acontecendo aqui, né? Logo depois de um corte, começa a sair nutrientes das raízes para sustentar essa rebrota, né? Depois de um ponto aqui, que a planta já restabelece sua área foliar, a fotossíntese líquida, o processo se inverte, começa agora a sobrar fotoassimilados que abastecem as raízes, né? E após esse armazém cheio, de novo, de nutrientes, né? É o ponto de se fazer o corte ou o pastejo da alfafa, né? E aí ela vai ter depois como se restabelecer. Então, assim, na prática, um primeiro corte do alfafau, ele se dá quando as plantas atingem 80% de florescimento, né? Isso a gente faz com que a planta forme a coroa, né? E acumule carboidratos. Isso se dá mais ou menos 70 dias após o plantio. A altura de corte é não mais baixa do que 8 centímetros do solo, para preservar a coroa da planta. E depois, nos outros cortes, né, ou pastejos, a gente vai iniciar esses pastejos, essas desfolhas, quando o alfafau atingir aí 10% de florescimento. Esse é o momento de iniciar o pastejo ou fazer o corte, a colheita, né? Normalmente no outono, no inverno, pode haver a ausência desse florescimento, e aí a gente tem como parâmetro o momento de fazer o corte quando a rebrota na base da planta atinge 5 centímetros de altura. Quer dizer, daí ela não vai ser cortada por essa altura de corte aqui. Tá? O pastejo, ele é feito, né, um pastejo diário, muitas vezes controlado, um pastejo horário, né? E o intervalo entre cortes na primavera e no verão ali, normalmente, são de 26 dias, e já no período de outono e inverno, de 34 dias. Aqui só algumas imagens mostrando, né? Fazendo aqui um primeiro corte na alfafa, então, um corte mecânico, né? E depois os pastejos aqui, essa área irrigada lá da Embrapa, então vocês vejam os piquetinhos, né? Pequenininhos aqui, para fazer um pastejo bem controlado, muitas vezes horário, permitindo, às vezes, apenas ali 4 horas, nessas vacas no alfafau, elas já conseguem consumir forragem aí suficiente para aqueles níveis de produção de leite, né? Então, assim, a recomendação é que se você tem uma genética, vacas de até 18 litros por cabeça dia, alfafa e sal mineral, né? Produções um pouco maiores, já entra um pouquinho de concentrado energético, certo? E aí, produções ainda acima de 25 quilos de leite, vai precisar um pouquinho de proteína que passa, né, sem ser degradada pelo rumen, para ser absorvida diretamente no intestino. Aqui só fotos mostrando formas alternativas, numa tentativa de aproveitar melhor o alfafau, de ter uma colheita mais uniforme, é o corte mecânico, enleirando as plantas e permitindo o pastejo, né? Ou a colheita direta pelos animais, lá no campo mesmo. É uma alternativa aí. Os desafios da produção, da utilização de alfafa, né? Começa pela escolha do local onde vai ser implantado o alfafau, é uma cultura cara, né, de se estabelecer,
Então, tudo começa ali com a correta identificação do melhor local para se implantar, né? Verificar se tem as condições físicas de solo, né? Para isso, construir a fertilidade desse solo, né? Com calagem, gessagem, fosfatagens, né? Adubações potássicas, fazer a correta escolha do cultivar, né? Fazer a inoculação correta da semente para que haja a simbiose com as bactérias fixadoras de nitrogênio, controlar pragas e doenças, né? Tem a questão do timpanismo, né, que a gente resolve com adaptação, com misturas, com gramíneas, e o manejo da coroa lá da planta, preservar a coroa da planta para a gente ter vida útil do alfafal de 5, 8 anos de produção. Beleza, gente? Então, essa foi a aula sobre a alfafa, certo? Você tem alguma dúvida aí, uma pergunta?